Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da GTI. Eu sou Paola Mello, estou aqui com o André Gordon, sócio fundador da casa, gestor dos nossos fundos, para falar justamente sobre gestão. E, Gordon, uma hipótese que muitos investidores têm, né? Acho que popularizaram-se muito essas casas de pesquisa independente, dando recomendações para clientes pessoa física, e é muito legal esse acesso mais democrático ao mercado. E muitas pessoas acreditaram que era fácil chegar lá e investir sozinho. E tem gente que acha até que não fazer o investimento via fundo de ações é uma forma de economizar, né, a taxa de administração. Então, eu queria que você falasse um pouco o que um gestor profissional, com todo o seu time, pode agregar para o investidor pessoa física, né? Por que fazer via fundo e não fazer diretamente os investimentos da parte de bolsa? Bom, essa pergunta para mim é relativamente fácil, né? Nós mesmos somos o exemplo. Nós investimos através do fundo, né? Se a gente achasse que não vale a pena pagar essa taxa de administração, mesmo que uma parte volte para a gestora, tem um imposto que é pago, né? Então volta menos Investimos e e pagamos, né, enquanto pagamos. sócio. Tem gente que acha que sócio de gestora não paga taxa, É, isso é a mentira, gente nós paga a pagamos. taxa cheia. E na verdade, eu sempre faço uma analogia que um setor que é mais fácil para as pessoas entenderem, que é o setor, por exemplo, imobiliário. Às vezes a pessoa tem um imóvel extra e ela aluga, né? Tem a renda do aluguel, aí de vez em quando o inquilino liga para dizer que está com vazamento, esqueceu de pagar o condomínio, algum problema. Agora, imagina que você tivesse 10 imóveis, porque se você tiver um só e tiver problema com o seu inquilino, você perdeu sua renda. Uhum. Todo mundo tem uma experiência ou alguém próximo que já teve uma experiência negativa com locação de imóvel, né? Aí você tem um portfólio de 10, 20 imóveis, né? Você quer diversificar, se tiver problema em um, os outros continuam rendendo. Como que você faz para cuidar dos 20 IPTUs, 20 condomínios, 20 problemas com Eletropaulo, com a Light, com gás, com a Vivo e por aí vai, né? Vazamento, vizinho do lado que faz barulho, o outro que esqueceu. É muito complicado. Por conta disso, essas pessoas que têm mais imóveis, geralmente elas até ou colocam no fundo imobiliário ou contratam um administrador para que ele olhe aquilo. Agora, obviamente, se a pessoa dedicar 100% do seu tempo, ela poderia fazer aquilo. Quanto vale o tempo dela? Mesma coisa vale para ações. Se você tem um tempo livre e quer se dedicar àquilo, você vai consultar os especialistas e você vai perder o seu tempo, né? Agora, o cara é um médico, o outro é engenheiro, o outro é professor, o outro é jogador de futebol. Ele não quer saber de olhar o que está acontecendo com a Vivo, se o pão de açúcar vai ser vendido. Esses temas não estão no dia a dia dele. E as informações ocorrem 24 horas por dia. A gente está no Brasil, lá na França, não abriu o mercado aqui, o cassino está lá fazendo deals. Fala quantas pessoas a gente tem na GTI só para monitorar as empresas que a gente A gente tem investe. na GTI, eu como gestor, e mais 6 analistas, quer dizer, 7 pessoas full-time, o tempo todo ligadas nos seus setores, nas suas empresas, né? Então, as empresas já mandam as notícias, você olha, já repassa, nós temos nosso grupo de Zap, o tempo todo as informações estão caindo, o pessoal da área comercial, Edu, etc., também acompanham quando tem alguma notícia. Então, quer dizer, tem uma gama enorme de pessoas voltadas exclusivamente para aquilo, né? Então, e isso obviamente custa. Aí a pergunta que vem é, pô, mas você paga de um lado, qual que é o benefício? No nosso caso particular da GTI, a gente tem um alfa histórico em praticamente 20 anos de um pouco mais de 10% ao ano, acima do benchmark, né? E que nos últimos anos tem aumentado, né? A gente tem aprimorado, nos últimos 5, 6 anos ele tem sido até maior. E o que eu digo, pô, 10%, isso líquido para o investidor. Sim. O investidor, quando ele vê o resultado, ele já é líquido da taxa de administração e da taxa de performance, né? Agora, além disso, tem os compromissos legais, né? A gente tem que ter um administrador, então a gente parte dessa remuneração vai para o administrador, tem que ter um custodiante, parte vai para o custodiante, tem o distribuidor, né? Que o cliente não chega na GTI diretamente, muitas vezes ele Uhum. chega através de plataformas, temos que remunerar com parte disso os distribuidores. Quando a gente compra e vende uma ação, tem a corretagem, precisamos remunerar as corretoras, que por sua vez remuneram os sistemas de trading. Então, o sistema é bastante. Tem a CBLC, que hoje virou lá na B3, né? A Câmara de Liquidação e Custódia. Tem muita gente Tem muita envolvida, gente né, por trás envolvida, desse alguns serviço.
alguns por regulamento, tem as taxas CVM, etc. Enfim, então, quer dizer, não é as mil maravilhas, tem muita gente que abre a gestora achando, vou cobrar 2%, eu estou milionário. Então vai, se fosse assim, você não teria só, sei lá, 1.000 gestores, você teria 20 mil gestoras, né? A maior parte acaba não durando mais do que 1, 2 anos, porque se depara com uma realidade dura. Então, os melhores gestores eles vão sobrevivendo, a sobrevida acima de 5 anos começa a ficar pequena, de 10 anos muito pequena. Outro dia a gente saiu até eu não lembro qual reportagem, mas fundos com mais de 10 anos era a gente, mais uma meia dúzia só em ações, né? São muito poucos que têm esse histórico, porque de fato é um país volátil, muitas mudanças, precisa estar preparado para momentos difíceis, adversos, né? E a gente ultrapassou momentos muito difíceis. E felizmente, nos últimos anos, a gente conseguiu evitar erros que tivemos lá no passado mais distante e sobrevivemos bem à pandemia e outros momentos adversos que também tiveram, né? Mas o fato é que, historicamente, tem se provado vantajoso pagar o FII e ter um retorno líquido muito maior Sem do dúvida. que eu. E sem falar na questão tributária, né? Você, quando compra as ações, cada movimentação que você faz, você tem que fazer o carnê-leão mensal. Se o cara não souber fazer, vai ter que pagar um contador. É um custo Vai alto. cair na Se você malha não tiver fina se arriscado. não fizer. Se não fizer direito, vai cair na malha fina, vai ter que pagar multa, que é igual a imposto devido. É um controle chato. Quando tem prejuízo, você acumula, você fica com crédito tributário. Isso é muito chato. E, principalmente, você não tem o ganho em cima do imposto devido, que num fundo de longo prazo você tem. O dinheiro que você deve de imposto equivale a um passivo a custo zero. Você deve para o Esse é governo. um detalhe, né, que não é tão pequeno assim, mas que eu acho que a maior parte das pessoas não tem conhecimento, Não tem nem na comparação também com outras estruturas de fundo, por exemplo, como um multimercado, come multimercado que vai cota, tendo um come exatamente. cotas. O come cotas ele é selvagem, ele é muito ruim. Está se discutindo agora se tributar o come cota de fundo exclusivo. Claro, se você tributa o varejo, é injusto que o grande também não tenha o mesmo tratamento, né? Agora, o errado é o varejo ser tributado, porque o come cota você está tributando um ganho que não aconteceu. Eventualmente você teve um ganho provisório, aí você tinha um crédito, por exemplo, lojas americanas. Aí o fundo cai 30, você nunca mais vai recuperar aquilo naquele fundo de renda fixa. E aí você pagou todo aquele imposto. Claro, se você esperar lá, você não paga, você vai ficar com crédito tributário. Quantos anos até você recuperar? Uhum. Num fundo de ações, que você não tem o come cota, se eu, por exemplo, devo 10% do valor que eu tenho no fundo é imposto devido, por exemplo. Se eu subo 100% em 2 anos e meio, 3 anos, aquele 10 que eu devia, ele me deu 10 de retorno. E desses 10 de retorno, eu só vou pagar 1,5 de imposto. Então, eu tive 8,5 a mais de ganho. É bastante Agora, coisa. é muito. Agora, leva isso depois de 20, 30 anos. É isso que faz a diferença muito relevante para investidores de longo prazo. Uhum. Para você ter uma ideia, os nossos investidores que entraram no início do clube de investimento, em 2003, a cota já multiplicou por 35. R$ 1 virou 35. É um valor bastante expressivo. Claro, uma parte é a inflação no tempo, etc. Mas ainda assim o ganho real é Uhum. fenomenal. Agora, vamos falar um pouco do papel do gestor na diversificação, porque eu vi, por exemplo, no começo da minha carreira, eu trabalhei em construtora e eu vi os executivos. Eles já tinham 100% da receita, né, salário e bônus vindo da construtora. E aí tem muito dessa lenda assim, invista no que você conhece, né? Que bom, né? Se você não Claro. conhece, você definitivamente não deveria investir. Mas aí, por ele conhecer construtora, ele investe em ações de construtoras e tem 10 construtoras dentro do portfólio. Então, assim, é uma concentração de risco que ele acha que está diversificado, porque tem 10 ações, mas na prática ele está tomando um tipo de risco tão específico, tão concentrado. Fala um pouco do seu papel enquanto gestor para balancear e dar o seu tempero ali no portfólio. Eu até porque eu gosto muito da culinária como cliente consumidor, né? Não tenho as habilidades, mas eu gosto de consumir. É um cardápio, né? Você tem que, quer dizer, pratos mais sofisticados, você tem mais ingredientes, geralmente, né? O portfólio é a mesma coisa. Eu vejo a questão da diversificação como algo intrínseco, né? Porque você tem basicamente 2 riscos, para simplificar: o risco macroeconômico e o risco específico. O macroeconômico é aquilo que vai afetar todo mundo, né?
seja ele nacional, seja internacional. Então, por exemplo, começou uma guerra entre Estados Unidos e China. Não preciso dizer que vai afetar todo mundo, uns mais, outros menos. Tem como se defender esse risco? A princípio, não, né? Quer dizer, você compra seguro, etc. Mas num portfólio é muito difícil, porque ele vai afetar todas as ações, todas as empresas, todas as taxas de juros, todas as moedas, né? É um fenômeno enorme e você não sabe as consequências. Você tem um evento local. O Banco Central agora não é mais independente, está tendo intervenção. Vai afetar o quê? A nossa moeda, a nossa taxa de juros e, consequentemente, perspectiva de inflação e preço macro doméstico. Se eu tenho o Vale do Rio Doce, ela sofre bem menos. Se eu tenho, por exemplo, uma empresa de supermercado, ela se defende um pouco mais, porque ela faz caixa, né? Caixa, capital de giro é negativo. Se eu tenho, por exemplo, uma empresa que tem um setor com a dificuldade muito endividada, etc., dificuldade com capital de giro, essa empresa talvez ela vai ter um risco maior por exemplo, ir à falência. Então, esse risco macro, ele é o primeiro risco. E quando a gente vai para o risco específico, é o risco da companhia. Então, você tem, entre esses dois riscos, você tem o risco setorial, né? Setores mais afetados, setores menos afetados. Taxa de câmbio depreciada. O setor de exportação se beneficia, o de importação se prejudica. Então, é simples assim. E o risco da empresa. Obviamente, esse risco específico da empresa, ele já deriva dos demais, né? Se a empresa tem uma planta só, ela tem um risco maior do que se ela tiver duas. Talvez tenha custo maior, etc. Mas tudo mais constante. Tem um incêndio naquela planta, parou. Por isso que faz seguro. Se a empresa está numa região, ela está concentrada. Se ela já é uma empresa mais pulverizada, ou se tem outros mercados internacionais, o risco também menor. Se a empresa tem um fornecedor, esse fornecedor brigou, não vou mais te fornecer. Você estrangulou a empresa. Se ela tem mais fornecedores, melhor, ela consegue até negociar preços melhores. Se ela tem 2, 3 clientes, né, como era o caso, por exemplo, já citei em outro podcast da Providência, ela é quase que uma perna na cadeia deles. Eles dependem dela, mas ela depende deles também, né? Então, como que você escolhe os ativos para tentar fazer algum hedge, né? Um seguro, se o cenário que você vislumbrava não se materializar ou se for distinto daquilo? Então, dentro desse nosso cardápio, né, desse nosso prato que vai ser servido, que é o portfólio, a gente busca equilibrar e harmonizar os ingredientes, né? Se eu estou, por exemplo, e eu vou falar, não tem uma regra muito objetiva. Apesar de você ter o modelo de Markowitz, ele vai te otimizar, etc. Toda essa modelagem, ela olha dados passados. Legal, para trás ela funciona. Para frente você não sabe o que vai acontecer. Para frente você vai estimar. Então, o que nós fazemos? A gente definiu na GTI alguns parâmetros que, ao longo de 30 anos de gestão, na verdade, nos primeiros 15 anos eles já se mostraram bem adequados e nos últimos anos a gente praticamente não mexeu neles, né? E que a gente adota, né? Então, por exemplo, a gente considera que você nunca deve ter mais do que 1/4 do portfólio num subsetor específico. Por exemplo, o banco. Eu não vou ter 50% em banco, né? Eu não vou ter 50% em incorporadora. Por quê? Porque se tiver um evento que afete, por exemplo, o juro para cima muito forte, o crédito, essa metade do seu portfólio vai colapsar. É muito. Você afeta de uma forma dificilmente recuperável num horizonte razoável. Então, a gente acha que até 25 por subsetor, quer dizer, para eu ter 25, eu preciso estar muito confortável naquele subsetor. Sem dúvida. Eu sempre falo subsetor, porque, mas você tem 40 em commodity. Commodity, elas têm características muito distintas. Eu tenho commodities que são defensivas, soft commodities, por exemplo, papel e celulose, Suzano. Ela responde a fatores muito diferentes, por exemplo, do aço, ou do minério e o aço, que são mais correlatos, né? Então, ou petróleo com petroquímico, eles se complementam, eles integram uma cadeia que é muito ampla. Então, eu sempre busco diminuir esse risco por subsetor e por companhia também. A gente, por empresa, a gente não passa de 15. É 3 com 15. Pode ter menos? Pode, mas tipicamente a gente não gosta de também diversificar de tal maneira que a gente perca o controle mais aprofundado de cada uma das empresas que nós temos. E também, quando a gente acerta daquilo não ter uma relevância, né? Então, tenho 150 ações. Você tem tudo. Então, tudo que acontece é bom e ruim. Quando você vai ver, no melhor cenário, você vai estar lá junto com a bolsa. Empatado, né? Tira a taxa de administração, você vai estar um pouco abaixo. A gente não, a gente gosta de concentrar, no mínimo,
ter uns 15 nomes, né? E a gente tenta não passar muito de 20. O ideal para mim é 15 com 20. Hoje a gente está com 22 nomes, enfim, tem algumas que a gente está saindo, outras são teses que a gente está esperando algum evento, mas é um número que tem se mostrado bastante razoável e no longo prazo a gente viu que a nossa volatilidade ela historicamente é menor que a do índice Bovespa, chegou a ser bem menor no passado, hoje ela é um pouco menor, com um alfa aí superior a 10% ao ano. Então, o Sharpe é muito superior. Então, essa é a forma que a gente encontrou para apresentar um prato mais colorido, diversificado e saudável, né? Então, não pode ser aquela coisa só alface, frango e arroz, que não tem graça, não tem gosto, tem que ter uma barriga de porco, tem que ter alguma coisinha lá para dar um sabor. Também não pode ser só a questão das gorduras, etc., porque vai ser pouco saudável. Então, você vai encontrar aquele equilíbrio. Portfólio é a mesma coisa. Então, a cada cenário macro, e geralmente são horizontes mais longos, a gente vislumbra o cenário base e, a partir daí, a gente compõe quais setores e subsetores tendem a performar melhor e se dentro desses subsetores tem ativos os quais a gente acha que tem valuation até ativo, governança boa, liquidez apropriada, etc., etc., para que a gente possa compor. Se não tiverem ativos em setores que a gente gosta, a gente literalmente gosta do setor e não investe. E, por outro lado, às vezes tem uma empresa que é um setor que a gente não está tão animado naquele momento, mas a gente encontra o que a gente chama de pepita, a gente vai comprar. Porque a gente sabe que aquilo lá vai multiplicar por 10, por 12 ao longo de 5, 7 anos. E não adianta você achar que vai conseguir comprar na hora certa, no timing perfeito. Até porque o preço já vai ser 2, 3 vezes maior. Isso é assim, você precisa saber identificar as oportunidades na hora certa também e comprar na hora certa. Tudo isso aí, né, não é uma coisa que você aprende do dia para a noite, não é trivial, apesar de não ser rocket science, né, é uma relativamente simples entender, mas exige muito tempo de observação, de estudo, de análise de balanço, de visita à planta, de entender a dinâmica do mercado e como vai reagir com as informações que muda toda hora. E é por isso, respondendo a tua pergunta original, a gente acha que vale a pena você buscar especialistas, né? Então, se eu quero ter um portfólio de ações para diversificar o meu negócio principal, que é a medicina, é a engenharia, é o esporte, etc., por que não contratar um time e observar o resultado que esse time me entrega? Imagina que o jogador de futebol tem a sua carreira lá, receitas altas, despesas altas, porque eles têm uma vida geralmente bastante movimentada. Ele separa um pouco e aplica, por exemplo, no mercado financeiro. Se por acaso ele tem uma contusão, ou fica afastado, ou está com problema no contrato, sem uma receita, eventualmente aquele valor que ele separou continua trabalhando para ele. Sem dúvida. Eu acho interessante que muita gente acha que o mercado financeiro assim, é uma ciência muito exata, né? E a verdade é que ele é muito mais arte do que ciência. Tem muito dessa sensibilidade, como você falou, de ler como os agentes vão interpretar aquelas informações. E isso não é tão trivial, Olha, né? eu vou te falar que é uma coisa que parece uma curiosidade. Eu sou filho de psiquiatra e psicóloga, né? Ou seja, desde pequeno eu estou acostumado com as questões comportamentais, questões humanas. Eu acho que isso foi uma das coisas que mais me ajudou. Acabou juntando que eu gostava de matemática, né? Tanto que eu fui o patinho feio de pesatas, né? Mas esse entendimento da psicologia, do comportamento dos agentes, acho que me ajuda muito na tomada de decisão. A ter frieza na hora que os outros estão desesperados, a ter calma quando os outros estão gananciosos. E não é que é fácil, porque a gente também sofre. Você vende uma ação e vê ela continuar subindo, dá aquela sensação de fiz coisa errada, né? Deixei dinheiro na mesa. Então, você tem que ter uma frieza. Às vezes você dá sorte de vender e ver cair. Maravilha, acertei o ponto, perfeito, né? Mas é muito interessante essas questões comportamentais. Não é uma coisa que a pessoa comum desenvolve no dia a dia e nem todo mundo tem. A coisa que a gente mais vê é a pessoa vai, compra sem entender, primeiro movimento entra em desespero. A gente viu essa crise recente, o que teve gente que quebrou com termo. Machuca muita gente, eu né? me lembro que era Conga, Vara, não sei o que, ninguém sabia o que estava comprando, né?
E independente de serem empresas boas ou não, a pessoa comprou nos preços errados, não vendeu, não entendeu. A gente, por exemplo, passou por isso, ganhamos dinheiro com Via Varejo, Sem dúvida. vendemos a R$ 11, hoje deve estar a 2, e a gente é bastante hoje pessimista com a empresa, ganhamos bastante com ela, né? Compramos a menos de 3, a 1,5 o valor de hoje, né? Sim, mais do A que Via triplicou. Varejo, a Corda, a gente perdeu dinheiro, mas conseguiu minimizar bem a perda e trocamos por Braskem, até que compensou uma boa parte dessas perdas já, mas era uma posição pequena, então a diversificação ela faz com que quando você perde, aquilo não te afeta. Agora eu vi gente que tinha alavancagem incógnita. Aí, quer dizer, veio um evento lá, a pessoa perdeu tudo. Portfólio de um único ativo dois alavancado. ativos que dependiam. A Cogna, ela sofreu por fatores aí macro, né? A pandemia, específicos, né? Teve uma mudança cultural no setor de educação, principalmente a presencial. As pessoas pararam de querer pagar um prêmio para ter aquele curso lá que ela conseguia fazer online, sem sair de casa, sem ficar no trânsito, sem ter interação com outras pessoas no transporte público, enfim. Então, a empresa teve o específico da empresa, ela precisou gastar dinheiro tanto para fechar os campi que ela tinha aberto na véspera, né, da pandemia, teve que provisionar perdas, aí, fazer write-offs enormes de dívida que ela não receberia dos alunos que deixaram de ter o curso. E aí, essas enfim, são as dúvidas mais difíceis, né? Entender se os movimentos são conjunturais, se são estruturais. Assim, a gente, mesmo há 30 anos fazendo uma coisa, a gente também erra. Agora, imagina alguém que não acompanha, não tem analistas, não está lá o tempo todo. É muito mais complicado. É difícil. Bom, então fica aí o esclarecimento. Ser gestor não é tão trivial assim. Tem que ler o cenário, tem que escolher os setores, tem que escolher os ativos e, acima de tudo, tem que gerenciar o risco. Porque muita gente fala de rentabilidade, mas esquece desse detalhe que é não perder dinheiro antes de ganhar dinheiro. Bom, fiquem acompanhando, sigam os próximos episódios e até a próxima.